Pessoal, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo uma planilha que eu desenvolvi que ajuda a vocês levantarem o quantitativo de materiais para calcular o volume de concreto, né, a quantidade de concreto para estacas, bloco de coroamento, viga baldrame, o peso de aço, cálculo de tijolinho de embasamento, alvenaria, impermeabilizante, enfim, ela faz cálculos de materiais da construção. Beleza? Eu vou começar com vocês, pessoal, mostrando, usando como exemplo, eu criei aqui um projetinho de um cômodo de 5 por 5 para a gente levantar os quantitativos de materiais como se fosse para esse cômodo, tá? Então vou começar aqui com a planilha. Na primeira aba dela de apresentação, nós temos aqui as legendas, é o mais importante para vocês entenderem. Tudo que está em amarelo é onde você vai preencher e tudo que está em verde é os resultados, tá? Os únicos campos que vocês podem mexer para não desconfigurar a planilha é só o que está em amarelo. Se vocês mexerem em qualquer outro campo, vocês podem desabilitar alguma fórmula ou algo assim e desabilitar a planilha aí, perder a função dela, tá? Desconfigurar. Beleza? Então vamos começar aqui calculando a quantidade de concreto para aquele exemplo. Então vamos começar pelas estacas. Imagina aqui que você tenha estacas de 30 centímetros de diâmetro e a profundidade da estaca é 5 metros de profundidade. Então aqui nós temos 4 estacas. Então olha como é simples. Você coloca aqui o diâmetro, a profundidade e aqui a quantidade. Que ela já te fornece o resultado bruto, que seria esse volume aqui de concreto. E também se você fosse pedir isso numa concreteira, que seria com acréscimo de 10%, considerando as perdas e tudo mais, tá? Então, já calculou para a gente de forma automática. O próximo exemplo, vamos analisar aqui uma viga baldrame. Vamos imaginar que essa viga baldrame, ela tem 40 de altura e 20 centímetros de largura. E vamos supor que no fundo dessa viga baldrame aqui, por exemplo, você coloque uma camada de brita de uns 5 centímetros no nosso exemplo aqui, beleza? Então, olha só, largura 20 centímetros, altura 40 centímetros. E aqui o comprimento, o perímetro, como essas vigas baldrames elas são todas iguais, a gente soma o perímetro. Então, imagina, aqui é 5 metros, mais 5 deu 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, 20 metros de comprimento, de perímetro. Então, ela já calculou também para a gente a camada de brita no fundo, de pedra, o volume, se você for pedir com acréscimo de 10%, e também o volume de concreto bruto, tá? Vamos supor aqui que você vai calcular essa viga de respaldo aqui, elas têm todas têm o mesmo tamanho, tá? Então, você vai somar aqui o perímetro, a altura dela que é 50 e a largura que é 20. Então, aqui o perímetro a gente já tem, a altura dela é 50 centímetros. Então, já calculou para a gente também. No caso de viga de respaldo, você desconsidera o consumo aqui para a camada de brita, tá bom? Outra coisa do nosso exemplo aqui, vamos analisar os pilares, tá, pessoal? Os pilares ele tem 20 por 20, 3 metros de altura e 4 pilares assim com as mesmas dimensões, tá? Então, olha que simples aqui. Então ele tem 20 por 20. O comprimento dele é 3 metros, que é a altura, e a quantidade 4 pilares. Então ele já calculou para a gente rapidamente o volume de concreto. Um ponto importante, pessoal, vamos imaginar que você tem aqui uma viga de 50 centímetros, uma outra viga de 30, uma outra de 40. Aí você vai calcular cada uma individualmente e vai somar o volume total de concreto. A mesma coisa para os pilares. Vamos imaginar que você tem aqui um pilar de 20 por 40, ali um pilar de 20 por 20. Você vai calcular eles individualmente. Por exemplo, se é só um pilar, a quantidade é 1. Então, ele já calcula para você de forma automática, tá? Blocos de coroamento. Nesse exemplo aqui, ele tem 60
por 60 centímetros e a altura dele é 60 centímetros. Então aqui seria a dimensão A, dimensão B e aqui a altura. Nesse outro exemplo aqui, pegando esse outro bloco de coroamento, ó, dimensão A, dimensão B e aqui a altura do bloco, tá? Então vamos pegar o nosso exemplo aqui. Tem um ponto importante, você tem lá a medida em centímetros, mas aqui na planilha está em metros. Eu deixei aqui uma conversão de unidades. Então você coloca aqui a medida que você tem, ele já converte automaticamente para metros. Beleza? Então a gente já sabe que é 0,6 por 0,6, 0,6 e são 4 blocos de coroamento. Então ele já calculou tudo para a gente. E aqui, vamos imaginar que você vai colocar no fundo desse bloco de coroamento uma camada de brita. Então ele já calcula para você de forma automática esse consumo de brita. A gente considera aqui no exemplo, na planilha, 5 centímetros de camada. Outro cálculo que ele faz, tá? Deixa eu voltar aqui às configurações. Então, olha só. Ele calcula aqui laje maciça ou contrapiso, tá? Nesse exemplo, vamos analisar aqui um exemplo, um contrapiso. Deixa eu achar aqui para vocês. O contrapiso. Então, olha só. Ele tem a largura, o comprimento e aqui você tem a espessura desse contrapiso. Pegando o nosso exemplo, que é um ambiente de 5 por 5, vamos imaginar que você vai fazer aqui um contrapiso de 5 centímetros de altura também. Então você vem aqui e preenche 5 metros por 5 e a espessura está em centímetros, então só preencher aqui tranquilo. Uma outra opção que eu deixei na planilha é o seguinte, vamos imaginar que você sabe a espessura e sabe a área total de contrapiso. Vamos imaginar que é uma área de 15 metros quadrados. Então você coloca a área total mais a espessura, ele calcula para você. Tem essa outra opção de cálculo aqui, já com a área total, beleza? Aqui, pessoal, outro exemplo é a laje treliçada, a laje em vigota protendida. Olha só, você tem aqui o manualzinho do fornecedor, quando ele te fornece a laje, e ele te manda aqui uma tabela mostrando o consumo dessa laje. Nesse caso, essa laje consome 75 litros de concreto por metro quadrado. Então, pegando esse exemplo, vamos imaginar que é para essa lajinha aqui. Olha só, você calculando pelas dimensões do ambiente. Então, 5 por 5. E o consumo de concreto, ele já calculou para a gente aqui o concreto bruto com 10% de acréscimo. Aqui do lado é o mesmo caso. Vamos imaginar que você tem aqui o consumo da laje e tem a área total de laje. E vai ser 70 metros quadrados. Então, de forma rápida, aí ele já calcula para você o consumo de concreto para sua laje. Beleza? Um ponto importante, pessoal, nesse exemplo não tem mais. Geralmente na nossa região, quando vamos concretar a laje, concretamos junto as vigas da laje. Então, quando for pedir o concreto, você precisa, principalmente se for concreto usinado, tá? Você precisa considerar o volume de concreto que vai na laje, mais o volume de concreto das vigas e pedir isso tudo de uma vez. Beleza? Então aqui, pessoal, eu te mostrei como você calcula o consumo de concreto para todos os elementos estruturais. Nessa outra aba aqui, eu vou mostrar para vocês como você calcula o consumo de materiais para determinado volume de concreto, tá? Então, aqui do exemplo nosso, vamos pegar essa viga, tá? Aqui a gente viu que dá 2 metros cúbicos de concreto para concretar essas vigas aqui da laje, tá? Então, vamos imaginar que você só vai concretar as vigas da laje. Então, no caso, deu 2 metros, você vem aqui, a primeira coisa que você define nessa aba aqui é o traço do concreto. Eu deixei algumas sugestões de traço e às vezes no seu projeto estrutural também vai ter a sugestão do traço do calculista. E aqui no nosso exemplo, vamos pegar um traço de FCK 25 MPa, esse traço aqui tradicional aí, que é o 1
uma medida de cimento, uma medida de areia e 3 medidas de pedra. Aqui outra coisa, deixei aqui embaixo a relação de água-cimento, onde ela mostra, de acordo com a relação água-cimento, a trabalhabilidade média do concreto, né? E a resistência desse concreto. Então, no caso, o que eu uso bastante é a relação água-cimento 0,55, que ele dá uma trabalhabilidade média para o concreto, ou seja, é fácil para a mão de obra trabalhar com esse concreto na obra, não é um concreto muito seco, e ao mesmo tempo ele tem uma boa resistência. Outra opção também é esse 0,65, que ele dá uma boa trabalhabilidade, só que a resistência média do concreto ela é um pouco inferior, tá? Esse 0,55 é uma boa resistência, esse 0,65 é uma resistência média. As outras relações, pessoal, já dá um concreto mais seco. Aqui, se ele for um concreto mais fluido, ele tem uma baixa resistência. Então, eu uso esses dois aqui, tá? 0,55 e 0,65. Então, vamos usar aqui 0,55. Você tem aqui, pessoal, olha só, essa relação água-cimento. Então, para um saco de cimento, você vai gastar aí 27,5 litros de água, tá? Aqui, os primeiros resultados que ela já te fornece é esse traço, de acordo com um exemplo, que você vai fazer a dosagem desse concreto com latas de 18 litros. Então, para esse traço, você gasta ali um saco de cimento, 4 latas de areia de 18 litros, 6 de brita, que é a pedra, e uma lata e meia de água, tá? Tem a medida em padiola, alguns empreiteiros fazem a padiola no começo da obra, e aí ela é bem simples de usar, né? Basicamente os mesmos valores aqui do traço. Então, um saco de cimento, 2 padiolas de areia, 3 de pedra e quase uma padiola de água, beleza? Então, aqui voltando, a gente vai calcular para 2 metros cúbicos de concreto. Então, você só preenche isso daqui, ele já calcula para você a quantidade de cimento, areia e pedra, tá? Um outro ponto, pessoal, é o seguinte: no dia a dia aqui das obras, eu utilizo esse resultado para levar em consideração o quantitativo de material, tá? Na teoria, o que acontece? Quando você mistura esses materiais, a areia, a pedra e o cimento, pelo fato da areia ter esses vazios no meio dela, a pedra também, você tem ali o volume de pedra, mas no meio dessa pedra tem os espaços de ar, né, vazio aqui. Então, a hora que você mistura esses agregados, ele perde um pouco de volume. Então, geralmente a teoria aí, ela orienta a gente a fazer o quê? A pegar considerar que o concreto ele perde uns 30% do volume. Então, se você quiser seguir essa lógica, é só você multiplicar essas quantidades por 1,3. Então, 9 vezes 1,3, o resultado é o que você vai comprar de cimento, areia e pedra. Eu, na prática, eu utilizo esses resultados aqui, tem me atendido muito bem no dia a dia. Beleza, pessoal? Nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês o cálculo de alvenaria, cimento, para assentamento ali, utilização na argamassa, né? Definir o traço da sua argamassa, quanto que vai de cimento na parede ali para você fazer o assentamento dos blocos. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem, pessoal, e até o próximo vídeo.